pediatra tem um papel mais próximo tanto à família quanto à criança. E nos casos de autismo, isso é ainda mais importante. Ele é fundamental no apoio e no acompanhamento desses casos, para que tudo corra de forma mais leve. Por isso, hoje conversamos com a capitão-tenente médica Natasha Candreva, pediatra do GAAP, para tirar as principais dúvidas da família naval sobre o assunto. Confira o nosso bate-papo. Tenente, eu gostaria de saber se é possível dizer que as estimativas de autismo têm aumentado e se trata-se de um aumento mesmo ou é a maior informação que temos hoje que faz com que isso aconteça? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer poder participar do podcast da Saúde Naval, poder esclarecer dúvidas da família naval e contribuir para o conhecimento, sobre o transtorno do espectro autista, que faz parte de uma área da pediatria que para mim é muito cara e que eu sou apaixonada, que é o desenvolvimento infantil. Então, para começar, vamos falar sobre a prevalência, do autismo. A gente escuta muitas pessoas questionando que antigamente não se tinha pacientes autistas e hoje todo mundo é autista. E não é bem assim. A gente vê que realmente a prevalência de autismo está aumentando. Os últimos dados que a gente tem de uma pesquisa maior que foi feita foi de 2023 nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem dados estatísticos suficientes, mas foi uma pesquisa do CDC nos Estados Unidos e que aponta que em 2004 nós tínhamos uma criança de 8 anos autistas em 150. E hoje, em 2023, que foi o último ano da pesquisa, nós temos uma criança em 36 crianças, Então, realmente, a prevalência aumentou. Mas o que se deve esse aumento de prevalência, Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o transtorno do espectro autista é um diagnóstico muito recente. Se a gente for considerar que as características do autismo foram primeiramente descritas na década de 40. Então, assim, em termos de ciência, não tem nem 100 anos, Então, é muito, muito recente. E como critério diagnóstico mesmo, formal, foi só na década de 80, quando entrou no DSM-3. Então, formalmente, só pôde se dar um diagnóstico de autismo, definido a partir da década de 80. Então, realmente, antigamente a gente não tinha autistas porque eram outros nomes. Então, a gente tinha muito mais retardo mental, que hoje em dia a gente nem usa mais esse nome, deficiência intelectual. E outros diagnósticos que não existem mais, como, por exemplo, a síndrome de Asperger. Hoje, todos esses diagnósticos entram no transtorno do espectro autista. Então, realmente, teve uma mudança de nomenclatura. Então, nomes novos para diagnósticos que antes não haviam. E também teve um alargamento dos critérios diagnósticos. Características que antes não eram consideradas o transtorno do espectro autista, hoje é. Então, teve essa mudança principal. Além disso, realmente teve um aperfeiçoamento dos estudos, análise dos sinais de alerta, capacitação dos profissionais de saúde no atendimento médico e terapêutico, mais acesso à saúde. Então, muitas pessoas não chegavam ao sistema de saúde, não tinham nem possibilidade de um diagnóstico. Divulgação do conhecimento baseado em evidências científicas, tem surgido muitos estudos nesse sentido, e todo dia a gente tem informação nova, artigos novos, tem tido muita pesquisa realmente nessa área. Aumento da conscientização sobre o autismo, que é o que a gente está fazendo aqui e que a gente tem visto cada vez mais, e que levando informação para as pessoas, então as pessoas têm mais acesso à informação, tem internet, então tudo é muito mais fácil da gente entender e observar. E aí isso ajuda na observação precoce dos atrasos do desenvolvimento, pelos familiares, por educadores, que não é só área de saúde, mas também as escolas muitas vezes são os primeiros a apontar alguma questão. Então isso realmente fez com que aumentasse a prevalência dos diagnósticos do transtorno do espectro autista. A estimulação precoce nos primeiros anos de vida é uma regra a ser seguida nos casos de autismo? A estimulação precoce é essencial. É um padrão ouro, digamos assim, A gente
quer com essa informação que a gente vai divulgando, capacitação, que os profissionais de saúde, os familiares, os educadores tenham atenção aos sinais de alerta, que a gente consiga detectar o mais precoce possível. E mesmo que ainda não se possa bater um martelo, fechar um diagnóstico, que essa criança seja encaminhada para avaliação com um profissional adequado e terapia, estimulação. Estimulação em casa, estimulação com os terapeutas, os professores também. E a estimulação precoce cumpre esse papel de estimular a criança nessa primeira infância, né? Principalmente até os 3 anos de idade, que a gente sabe que é quando o nosso cérebro tem uma maior neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade de remodelamento cerebral, de criar novas conexões nervosas. Então a gente consegue ver uma evolução, um prognóstico muito melhor para essas crianças que iniciam a terapia bem precocemente, na estimulação precoce, né? Então, com isso, a gente quer diminuir a incidência de deficiências e de incapacidade lá no futuro. Esse é o nosso objetivo final, né? Então, o nosso objetivo é detectar precocemente as alterações do desenvolvimento para a gente aproveitar esse período de maior neuroplasticidade, de remodelamento cerebral. O potencial de mielinização cerebral também é muito maior. Então, a gente consegue formar redes neurais de base para a arquitetura cerebral da criança, para daí a gente ir desenvolvendo, moldando a tendência genética através da epigenética, que é um termo novo que se tem utilizado muito, que apesar da criança ter uma genética para o autismo, a gente consegue modular isso, a expressão desses genes, através da epigenética. Então, a gente vai aproveitar, otimizando esse potencial nesse período que é crítico, é essencial que a gente faça a estimulação precoce. Então a gente precisa ter os profissionais atentos a esses sinais precoces para detectar e estimular o mais precoce possível, para no futuro a gente ter indivíduos mais capacitados, com maior qualidade de vida, que sejam funcionais e que sejam aquelas crianças que cheguem em um meio leigo de pessoas que não têm tantas informações ou conhecimento sobre autismo e fale para a mãe, que a gente escuta muitas vezes: nossa, seu filho é autista? Nem parece. Eu fico feliz quando eu ouço isso, porque assim, o nosso objetivo é exatamente isso. Que a criança seja tão funcional, ela tenha uma qualidade de vida e seja tão capacitada que para as pessoas que são leigas, e isso realmente passe despercebido. Tenente, em relação ao tratamento, por onde os pais e os responsáveis podem começar? E o tratamento inicial, idealmente, é a estimulação precoce, né? A gente sabe que o profissional que vai estar acompanhando a criança desde o nascimento, né? Desde a sala de parto, nas consultas bem frequentes ali no primeiro ano de vida, é o pediatra, que vai fazer as consultas de rotina, acompanhar os marcos do desenvolvimento, do crescimento. Então, vai ser o profissional mais indicado, capacitado para estar atento a qualquer alteração, a qualquer alteração, distúrbio do desenvolvimento da criança. Então, esse profissional de primeiro tratamento seria a orientação dos pais para os sinais de alerta, para o que ficar atento e como a gente já começar a estimular em casa mesmo. Nós mesmos, em casa, os pais, podemos já estimular nossos filhos. E aí, se a gente vendo que está persistindo, que realmente não está evoluindo, não está desenvolvendo, a gente vai encaminhar para um profissional para avaliar. E aí vai depender muito da demanda de cada criança. Cada paciente é único, a gente não tem um protocolo de tratamento unificado para todos os pacientes autistas ou com suspeitas de autismo. Então, dependendo da demanda da criança, a gente vai indicar a terapia. E a gente trata, na verdade, o que a criança está apresentando de sintoma, de característica. A gente não trata um nome, um diagnóstico, né? Então vai depender, mas em geral, o que a gente detecta, o que os pais vêm procurar ajuda logo é por um atraso de linguagem. Então a gente vai indicar fonoterapia ou questões comportamentais, de agitação. E aí a gente vai indicar um psicólogo ou uma dificuldade com frustração em receber um não. O psicólogo vai ajudar nessa parte. Tem crianças que têm muitas questões sensoriais, que entraria um terapeuta ocupacional. Então vai depender muito da demanda de cada criança para cada
terapia proposta, e dentro dessa terapia a abordagem também depende da necessidade de cada criança. Então é um tratamento bem individualizado, bem personalizado, né? E o que a gente preconiza é que quanto mais cedo a gente comece essa intervenção, melhor. Então, mesmo antes da criança começar a terapia com um profissional, a gente já orienta os pais várias medidas, várias mudanças de rotina, de hábitos, que só isso já ajuda muita coisa. O que os pais podem fazer para contribuir com o tratamento dessas crianças? O papel dos pais, da família, é crucial para a evolução da criança autista ou com suspeita do transtorno do espectro autista, né? A gente percebe isso muito na nossa prática clínica, que as famílias que são engajadas e que cumprem as orientações do profissional, dos terapeutas, fazem o dever de casa, entre aspas, né? As crianças têm uma evolução infinitamente melhor, isso é visível. Então, a gente sempre orienta os pais que se capacitem, que conversem com os terapeutas, que procurem informação. A gente tem que se informar sobre tudo, né? Sobre desenvolvimento infantil, sobre o que é melhor para o meu filho, o que está sendo adequado, o que está sendo feito, onde que eu posso ajudar. Aprender realmente. As terapias, normalmente, no final, a gente tem alguns minutos finais ali de devolutiva, em que o terapeuta vai falar com os pais tudo que foi feito na sessão, como que a criança se comportou, como que ele está evoluindo, vai passar orientações para trabalhar em casa, porque a sessão ali é 30 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora, e 2, 3 vezes na semana. Em casa, são 24 horas todos os dias, então você tem que trabalhar o intensivão, que a gente chama, é em casa, é com os pais, é com a família. Então é essencial que a família esteja engajada, esteja capacitada cada vez mais, né? Óbvio que a gente vai aprendendo todo dia a poder estimular e contribuir para o desenvolvimento da criança. Como garantir o bem-estar dessas famílias? Porque o autismo é uma condição que acaba abrangendo a família como um todo. A família do paciente autista deve ser uma preocupação dos profissionais de saúde que estão na assistência desse paciente, né? Porque realmente é um diagnóstico que envolve a família toda, né? A família toda está envolvida nisso. Então, se a gente tem profissionais pouco capacitados e que não usam instrumentos adequados, isso vai postergar o diagnóstico. Isso vai gerar um prejuízo no resultado da reabilitação da criança, o que vai ser um fator de estresse para os cuidadores, né? Isso gera um sentimento de impotência, de desesperança por parte dos pais, né? Então, realmente, a gente tem que dar um suporte para essa família, desde da suspeita diagnóstica. Então, essa família, esses pais, estão em estado de alerta aumentado, eles estão com alteração do ciclo sono-vigília, com privação de sono, muitas vezes muito importante. Tem uma rotina muito intensa de médicos, de exames, de terapia. Eles têm uma fadiga mental, porque estão sempre ali em estado de alerta. Então, e eles muitas vezes têm dificuldade de lidar com o diagnóstico, com os sintomas, porque não é fácil. A gente pensa assim, uma criança típica já não é fácil, já tem birra, já tem tantas vezes que a gente perde a paciência. Imagina com uma criança atípica, demanda muito mais. Então é comum a família ter um sentimento de culpa, de tristeza, preocupação, angústia. Tem uma vivência de luto, principalmente quando está na fase ainda de investigação ou de fechar um diagnóstico, né, do paciente. E eles estão expostos continuamente a uma crítica negativa da nossa sociedade, que cobra comportamentos ideais de uma criança. E de uma criança atípica, que muitas vezes, por ignorância, as pessoas nem sabem o que esperar, né? Então, além disso, tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde e apoio social, né? Isso é fato, é uma escassez de serviço de especialidade e qualidade para esse público, que gera um aumento do estresse, a diminuição de qualidade de vida dos cuidadores, né? Tem poucas opções de atividades de lazer, educacionais adaptadas para a criança com TEA, né? A gente vê, é muito frequente a dificuldade dos pais em encontrar uma escola que apoie, que acolha, que consiga oferecer um suporte para essa criança, a adaptação que ela exige, né? Então isso compromete muito a qualidade de vida e da reabilitação da criança e dos responsáveis pela criança, né? Que são os principais provedores da educação e das relações sociais dos filhos, né? Então, diante dessa demanda de reabilitação interdisciplinar, né? A gente observa o enfrentamento de maiores jornadas de trabalho pelos pais, ao mesmo tempo que
que é cobrado a eles, é demandado uma maior presença e tempo de qualidade com os filhos, que é um fator fundamental para o desenvolvimento da criança, de qualquer criança, principalmente da criança autista. Então, isso gera uma questão financeira, né? Muitas mães renunciam à carreira profissional para cuidar dos filhos. É uma rotina muito intensa de terapia, de médico, de exames. O que a mãe tem que abdicar de uma carreira para se dedicar a cuidar do filho. Ele gera uma redução da contribuição financeira para o lar, desorganização da estrutura familiar, né? Então, é uma limitação para a independência, para o sustento próprio. Então, você tem uma preocupação com o futuro dessa criança. Como que vai ser o futuro dele? Ele vai ser independente? Então, quanto mais estabelecido, mais precoce estabelecido o diagnóstico, o plano terapêutico, mais reconfortadas essas famílias vão se sentir, porque elas estão vendo um caminho a percorrer. Então, tem um planejamento. E isso ajuda muito no enfrentamento da condição, né? Ajuda muito, eles se sentem mais próprios ali, tomam mais propriedade do problema e conseguem enfrentar isso melhor. Então, o que a gente puder facilitar, a gente sabe que tem muita burocracia para laudos, então o que a gente puder facilitar a vida dessas famílias, que já é tão complicada, já vai ajudar demais. Então, a gente puder informar sempre, capacitar eles ao máximo. A gente tem o serviço social que apoia muito a gente nesse sentido, orientando as famílias dos benefícios que eles têm direito, que facilita muito a vida deles. Então, isso tudo faz muita diferença no enfrentamento. Existe algum tratamento obrigatório ou é tudo seguido caso a caso? Em relação ao tratamento, né, a escolha da abordagem, as terapias do paciente deve considerar a singularidade de cada caso. É como a gente tinha falado, é um tratamento muito individualizado, muito personalizado. O plano terapêutico ele é construído a partir da identificação das necessidades dos usuários e das suas famílias, das suas histórias, do contexto socioambiental em que ele está inserido. Não tem uma abordagem única a ser privilegiada. É fundamental considerar que todas são aplicáveis, mas não são as únicas. Não há evidência suficiente para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior ao outro. Vai depender muito, como a gente já havia falado, da demanda daquele paciente, dos sintomas, dos sinais, das características daquele paciente para a gente definir qual seria o método, a abordagem terapêutica mais adequada. E o tratamento medicamentoso visa tratar os sintomas que prejudicam a funcionalidade do paciente, né? A gente vê que ainda tem muito preconceito em relação à medicação, mas ela pode auxiliar no aprendizado escolar, na qualidade de vida, facilitar as intervenções terapêuticas. Às vezes o paciente, logo no início, é tão agitado, tem tanta dificuldade de concentração, de atenção, que o terapeuta não consegue trabalhar, não consegue ter a atenção dele para iniciar a terapia. E na escola também, ele está perdendo a oportunidade, ele não consegue focar, não consegue se concentrar, não consegue sentar na cadeira. Então, como que o aluno vai aprender? Ele está perdendo muita coisa ali em torno dele, né? Até de socialização também. Então, às vezes, a medicação precisa para alguns pacientes. E tem a sua indicação. Não é uma receita de bolo para todo paciente autista, a gente vai fazer tal medicação. Não existe isso. Vai depender do que tem de prejuízo e o que a gente precisa fazer para ajudar que esse paciente seja funcional e que ele consiga aproveitar os estímulos que a gente está oferecendo. Então, para finalizar, Tenente, gostaria de saber sobre os tratamentos. Existem alguns tratamentos que são alternativos, que são complementares. Eles são indicados realmente? Sobre os tratamentos com terapias alternativas ou complementares, essa disparidade, né, nos resultados, né, porque cada paciente é único, e a falta de consenso, né, sobre uma aplicação universal de um determinado método, um protocolo, né, por conta dessa individualidade, tem levado ao surgimento de tratamentos muitas vezes sem comprovação científica de eficácia, né? Então, abordagens alternativas ou complementares são frequentemente adotadas pelas famílias, principalmente as famílias que não têm muitos recursos ou que não têm muita informação. E, embora algumas dessas abordagens tenham promessa teórica e mereçam pesquisas adicionais, né? Tem muita coisa nova surgindo, muitas pesquisas novas. Então, muito provavelmente vão surgir novas terapias, mas muita coisa ainda está
no campo da pesquisa. Então, muitas delas podem ser potencialmente prejudiciais ou simplesmente caras e ineficazes. Gastar dinheiro com uma coisa que talvez não tenha resultado. Então, cabe ao pediatra, profissional de saúde, alertar os familiares sobre os tratamentos que possuem ou não comprovação científica ou regulamentação também, né? Então, às vezes, diante dessa ausência de comprovação científica de eficácia e de um risco potencial de dano para o paciente, muitas vezes a gente não indica essas terapias alternativas ou complementares. Mas, claro que isso deve ser avaliado caso a caso, muito em virtude dessa individualidade e dessa particularidade de cada caso. Obrigada pela participação, Tenente. E para você que nos ouve, acompanhe a série de podcasts que o Saúde Naval traz nesse mês sobre o tema autismo. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br ou ouça o Momento Saúde Naval na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima!